No ano de 1996, uma doença mortal se espalha pelo mundo e mata quase todos os seres humanos. As pessoas acham que um grupo chamado os 12 Macacos é o culpado por isso. Muitos anos depois, em 2035, os que sobreviveram moram embaixo da terra, enquanto os bichos andam soltos na superfície. Num aeroporto, o menino James vê um homem levando tiros e uma mulher de cabelos claros correndo para ajudá-lo. Mas isso é só um sonho, e o James adulto acorda numa prisão em 2035 quando escuta o guarda gritando seu nome. Na cela ao lado, José conta a James que ele foi escolhido para ir lá fora. Dizem por aí que quem é escolhido ganha liberdade. James é levado para outra sala onde coloca uma roupa de proteção e pega uma mala. Depois, ele entra num corredor que o limpa antes de abrir a porta para James subir no elevador. Após andar por túneis subterrâneos, James aparece na superfície, que está coberta de neve. Ele começa a pegar todos os insetos que consegue e os coloca num pote. De repente, um urso o assusta com um rugido, mas logo vai embora. James procura insetos por um tempo, ignorando coisas maiores como pássaros e leões. Debaixo da neve, ele acha uma placa com o número 12 e um macaco em vermelho, e embaixo está escrito: "Nós fizemos isso." Ei, o filme que vou fazer o resumo chama 12 Monkeys. Em português, Os 12 Macacos. É um filme que mistura ação, mistério, ficção e suspense. Por mais que esse filme é de 1995, nem tinha nascido ainda, esse filme é muito bom. Recomendo ficar até o final que não vai se arrepender. No elenco não tem nada menos que Brad Pitt e Bruce Willis. Por isso já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para receber os melhores resumos. Pouco depois, James está de volta ao subsolo e recebe uma limpeza completa além de uma injeção. Então ele é levado para ver os cientistas, que comandam os sobreviventes que restaram. Depois de ter seu código de barras lido e um lembrete de seus crimes, ele é amarrado numa cadeira. Como James tem boa memória e sabe observar bem as coisas, eles querem que ele volte no tempo e ache amostras que possam usar para fazer uma vacina contra o vírus. Se ele se sair bem, eles vão diminuir sua pena e ajudar a humanidade a voltar para a superfície. Em 1990, na Filadélfia, a psiquiatra Catherine é chamada à delegacia, onde fica sabendo sobre um homem com problemas mentais que acabaram de prender, que enfrentou 5 policiais e não aparece em nenhum registro. Quando ela chega à cela, encontra James acorrentado ao chão. Entre a viagem no tempo e a surra, sua cabeça não está muito clara agora, então ele tenta explicar o melhor que pode que precisa juntar informações para uma emergência. Quando ele fala de 1996, Catherine o corrige e diz que é 1990, o que significa que a máquina do tempo falhou e mandou para o ano errado. Depois que Catherine confirma que James tem problemas mentais, ele é levado a um hospício onde recebe outra limpeza completa. Então um guarda apresenta James a um paciente chamado Jeffrey, pedindo que ele lhe mostre o lugar. Enquanto Jeffrey mostra tudo a James, ele não para de reclamar do sistema, das empresas e de como os humanos estão destruindo o planeta. Mais tarde, James é levado para ver os psiquiatras e fica irritado toda vez que os guardas tentam segurá-lo. Ele conta tudo sobre a doença e os 12 macacos, explicando que não pode mudar as coisas agora porque já aconteceu, mas que vai ajudar as pessoas no futuro. Os médicos, é claro, não acreditam nele, então James diz que pode provar com uma ligação telefônica. Mas quando ele tenta o número que os cientistas lhe deram, uma casa normal atende e ele percebe que, como é 1990, esse número ainda não se liga à secretária eletrônica certa. Naquela noite, James sonha com o aeroporto de novo. Ele acorda no meio da noite e olha pela janela, mas Jeffrey explica que não dá para abri-la. Enquanto Jeffrey começa outro discurso maluco, James acha uma aranha e a come, esperando que ainda sirva como amostra. Jeffrey conta que conhece uma saída, quando James fala porque ele não usou então. Jeffrey disse que não vai usá-la porque seu pai rico virá buscá-lo em breve. De repente, Jeffrey fica louco e começa a gritar, abaixando as calças para mostrar seu traseiro aos guardas que se vê obrigado a acalmá-lo. Ele começa a destruir travesseiros e é levado embora. No dia seguinte, Jeffrey e James assistem a uma notícia sobre cientistas fazendo experiências com animais. Os dois acham cruel e James diz que talvez a humanidade mereça mesmo ser destruída. Jeffrey fica chocado, mas adora a ideia.
Nessa hora, James recebe alguns remédios e logo fica muito calmo, quase sem responder. Mais tarde, Jeffrey aparece com uma chave que roubou de um guarda e a coloca na mão de James. Então ele começa a gritar e quebrar coisas para criar uma confusão, fazendo outros pacientes agirem do mesmo jeito, para criar uma distração para James fugir. James ainda está meio tonto, então Jeffrey o empurra da cadeira para fazê-lo reagir. Movendo-se bem devagar e caindo o tempo todo, James chega à porta e a abre para sair da área principal. Ele atravessa um corredor e encontra um guarda, que por acaso é o diretor da prisão no futuro. A porta da frente está trancada, então o guarda diz para ele pegar o elevador, não ligando para sua fuga. Depois de pegar o elevador, James, sem querer, dispara um alarme e os guardas logo vêm atrás dele. Eles rapidamente o cercam e James luta contra eles, conseguindo acertar alguns homens antes de ser pego. Então James é amarrado a uma maca e deixado numa sala isolada. Depois, Catherine explica aos outros médicos que tem uma sensação estranha sobre James, como se o conhecesse de algum lugar. A conversa deles é interrompida por um guarda que os leva à sala isolada. James sumiu completamente, o que é impossível porque a sala só tem uma porta trancada e nenhuma outra saída. O sonho do aeroporto aparece de novo para James, e dessa vez ele vê um homem com o rosto de Jeffrey e uma mala fugindo. De repente, ele acorda sozinho num quarto em 2035. Ele pode ouvir um homem com voz rouca falando coisas sem sentido para ele, dizendo que ele pode estar na cela ao lado ou ser só coisa da cabeça dele. Logo, James é levado aos cientistas, que tocam uma gravação meio distorcida de alguém falando sobre onde estão os 12 macacos. James explica que não mandou essa mensagem porque foi enviado para o ano errado e conta o que aconteceu. Os cientistas mostram a ele um monte de fotos antigas e James reconhece Jeffrey no meio do pessoal dos 12 macacos. Então eles perguntam se ele quer tentar de novo. Logo, James é colocado na máquina do tempo, que precisa de um monte de fios e cálculos extras para funcionar direito dessa vez. Infelizmente, James aparece no meio de uma batalha na Primeira Guerra Mundial. Enquanto pessoas morrem por todo lado, os soldados franceses o interrogam apontando uma arma, mas James não fala francês. Nessa hora, uma bomba explode e os soldados trazem um soldado ferido que acaba sendo José, o amigo de James de cela no início do filme. Enquanto um soldado tira uma foto, James se arrasta até seu amigo, mas logo leva um tiro na perna. Enquanto ele grita de dor, outro salto no tempo acontece. Em 1996, Catherine está dando uma palestra sobre loucura e visões do fim do mundo. Um dos exemplos dela inclui um soldado da Primeira Guerra Mundial que falava coisas sem sentido sobre uma doença que mataria toda a humanidade. O cara simplesmente sumiu no meio da guerra e a foto que ela usa parece com José. Depois da palestra, Catherine assina seu livro para as pessoas e é abordada por um cara estranho chamado Dr. Peters, que acha que os alarmistas são os normais e a destruição do meio ambiente pela humanidade é a verdadeira loucura. Depois, Catherine vai até seu carro e é atacada por um homem misterioso, que a sacode antes de entrar no carro com ela. Ele diz que tem uma arma e a obriga a levá-lo a Filadélfia, explicando que não sabe dirigir porque vive embaixo da terra desde os 8 anos. Catherine percebe que o cara é James, que pede desculpas pelo ataque e diz que precisa da ajuda dela. Durante a viagem, James fica animado em respirar ar fresco e ouvir boa música no rádio. Eles também ouvem uma notícia sobre uma criança que caiu num poço abandonado, mas James não se importa porque se lembra disso. Ele diz que era tudo uma brincadeira e que a criança está escondida num celeiro. Algum tempo depois, a polícia é avisada pelos amigos de Catherine que ela sumiu e eles vasculham seu apartamento, onde acham uma mensagem na secretária eletrônica dela. Um colega do hospital psiquiátrico a avisa que James está de volta e procurando por ela. Enquanto isso, James e Catherine estão descansando num hotel. James sonha com o aeroporto de novo e dessa vez vê Catherine como a mulher loira. Quando ele acorda, conta a Catherine sobre isso enquanto ainda a mantém amarrada. Então ele pega o dinheiro dela e vai a uma máquina comprar alguns lanches. Quando ele volta, vê na TV que é um homem procurado por sequestrar Catherine. O casal logo volta para a estrada e James revisa suas anotações sobre os 12 macacos, explicando que eles têm o vírus original, antes da mutação. Ou seja, se os cientistas conseguirem ter o vírus em mãos, conseguiriam criar um antídoto.
Finalmente, eles chegam a Filadélfia e andam pela cidade até James ver algo. Ele corre até uma parede e encontra o desenho dos 12 macacos. Catherine pensa em usar a chance para fugir, mas, em vez disso, escolhe segui-lo para ajudá-lo, ainda achando que ele é louco. James começa a seguir o desenho na parede enquanto arrasta Catherine com ele, e eles param quando um morador de rua com voz rouca lhes diz que ninguém pode se esconder porque eles estão rastreando-os graças a aparelhos escondidos nos dentes. É por isso que ele tirou os seus próprios. Eles não dão atenção e continuam seguindo o desenho, entrando num teatro abandonado. O lugar virou um esconderijo para os sem-teto, e 2 homens loucos logo os atacam. James é atingido por um cara armado algumas vezes, então ele finge implorar por estar fraco para se aproximar e socar o homem entre as pernas. Então, ele domina o cara e bate com a cabeça dele contra a parede antes de ir atrás do outro, derrubando-o, antes que ele possa fazer coisas com Catherine. Com muita raiva, James soca e chuta o homem até matá-lo. Depois de pegar a arma do sem-teto, os 2 fogem do prédio e James reconhece uma estátua de porco das fotos mostradas pelos cientistas. Esta é a sede dos 12 macacos, ou Associação de Liberdade para Animais. Eles entram e James pergunta ao grupo sobre os 12 macacos, ameaçando-os com sua arma. Eles admitem que costumavam trabalhar com Jeffrey, mas se separaram dele quando ele virou um extremista a favor de táticas de guerrilha. Jeffrey formou um novo grupo chamado Os 12 Macacos depois disso. Seu pai Leland é um famoso cientista que faz experiências em animais, e James encontra uma foto dele depois de amarrar o grupo. Um artigo de jornal mostra a vez em que Jeffrey soltou 100 cobras no Senado, mas, depois de muitas brigas, um dia Jeffrey de repente disse que se arrependia de tudo e começou a apoiar as experiências de seu pai. Depois de roubar uma agenda de endereços da sede, James obriga Catherine a levá-lo à mansão de Leland num carro roubado. James ainda está com dor por causa de sua perna, e quando Catherine percebe, ela para o carro para roubar alguns remédios de uma casa perto. Então ela cuida do ferimento, tirando a bala no processo. James pede desculpas antes de agarrá-la com força extra. Pouco depois, James chega à mansão e se esconde embaixo de um carro para não ser visto pelas pessoas. Quando ele sai, deixa cair a arma sem querer. Na casa, Leland está fazendo um discurso para seus convidados do jantar, enquanto Jeffrey finge ser um filho bem comportado, mas está dormindo. Um guarda de repente o acorda para dizer que acharam um homem estranho que diz conhecê-lo. Jeffrey vai ver e finge que não conhece James, mas logo muda de ideia quando James fala dos 12 macacos. Enquanto Jeffrey leva James para outra sala para ter privacidade, James continua pedindo uma amostra da doença. Jeffrey acha que ele quer espalhá-la para destruir a humanidade, como ele tinha dito de volta no hospício, e um James furioso o ataca, segurando-o na beirada do corrimão. Os guardas logo vêm para pará-lo, e James começa a lutar com eles, enquanto Jeffrey começa outro discurso gritando contra o sistema. James troca alguns socos com os guardas e pula sobre o corrimão, assustando todos os convidados chiques quando ele cai. Ele logo foge e os guardas tentam segui-lo, assustando todos na cozinha, mas James já sumiu. Mais tarde, na floresta, James deixa Catherine sair do porta-malas e ela o ataca de raiva, mas não é forte o bastante para machucá-lo. Nessa hora, eles ouvem a polícia chegando e Catherine começa a buzinar para chamar a atenção deles. James dança no lago, dizendo que adora estar ao ar livre respirando ar puro, mas de repente some. De manhã, Catherine volta para casa depois de ser interrogada. Ela ouve nas notícias que a criança perdida foi encontrada num celeiro porque era tudo uma brincadeira, exatamente como James disse. Em 2035, James acorda e encontra os cientistas cantando uma música para ele com uma pintura bonita atrás deles. Como James achou a origem da doença, ele recebe um perdão oficial e a promessa de que pode sair assim que se sentir melhor. É tudo muito estranho e James fica irritado, dizendo que eles não são reais. Então ele começa a rir e chega à conclusão de que é louco. Então eles lhe dão uma injeção para acalmá-lo. Pouco depois, ele acorda e ouve o homem com a voz rouca que diz a James que seu verdadeiro desejo é ver o céu, o mar e estar com ela. James se pergunta se a voz está em sua cabeça e se este é o cara sem dentes que ele viu antes. Em 1996, Catherine tem problemas para dormir. Uma manhã ela recebe uma ligação do detetive que explica que a bala do ferimento de James foi analisada.
Os exames da bala mostram que ela foi disparada antes de 1920. Ficando nervosa, Catherine desliga e corre para verificar sua pesquisa. Ela acha a foto do cara maluco da Primeira Guerra Mundial e vê James ao lado de José. Agora, acreditando na história de James, Catherine liga para Leland para dizer que seu filho vai roubar a doença, mas ele promete que sua segurança é forte. Depois de desligar, Leland pede a seu assistente Peters para melhorar suas medidas de segurança por precaução. De volta a James, ele tenta convencer os cientistas a mandá-lo de volta para 1996, prometendo que seu ataque na cama tinha sido porque ele estava se sentindo mal e que agora está melhor. Os cientistas lhe fazem um teste surpresa sobre a doença, fazendo-o listar todos os lugares onde a doença apareceu primeiro na ordem certa. James fala São Francisco, Nova Orleans, Rio de Janeiro, Roma, Kinshasa, Karachi, Bangkok e Pequim. James passa sem problemas e nota algumas fotos de desenhos no prédio da sede, que não estavam lá quando ele visitou. Enquanto isso, Catherine está do lado de fora da sede gritando para que a deixem entrar. O grupo a ignora enquanto revela que Jeffrey está trabalhando com eles e que mentiram para James. Nesse momento, um morador de rua com voz rouca a avisa que a polícia está observando e Catherine pensa que este é o cara que James frequentemente ouvia. Mas quando ela pergunta, o homem fica assustado e foge. Ficando desesperada, Catherine começa a pintar o desenho que James viu na foto. Nessa hora, James aparece e diz a Catherine que quer se entregar à polícia porque aceitou que é louco. Catherine o arrasta para longe, mas é tarde demais, o policial os viu. Por sorte, eles atravessam a rua e outro carro bloqueia o carro da polícia, permitindo que escapem. Pouco depois, os dois chegam a um hotel e Catherine paga por apenas algumas horas. O atendente acha que ela é uma profissional do sexo e depois que eles vão para o quarto, ele liga para o cara responsável pelos negócios sujos deste bairro. No quarto, Catherine mostra a James a foto e tenta convencê-lo de que tudo é real. Mas James não se importa, ele só quer ter uma vida normal aqui com ela. James está apaixonado por Catherine. Enquanto Catherine o abraça para confortá-lo, um cara de repente invade o quarto e a acusa de estar em seu quarto. Ela tenta explicar, mas o cara lhe dá um soco antes de pegar uma faca e agarrá-la pelo cabelo. James finalmente reage e pega um telefone para começar a bater nele. Apavorada, Catherine implora para que ele não o mate. Então James tranca o cara no banheiro. Catherine fica preocupada porque ouve gritos, mas a porta se abre e James mostra que tirou seus dentes, como o morador de rua tinha dito. Quando a polícia chega, os dois já fugiram pela janela. Ela e James pegam um ônibus para o centro. Ela usa um telefone público para ligar para o número que James tentou em 1990 e fica animada quando diz que uma empresa de limpeza de tapetes atendeu. Ela pensa que o surto da doença pode ser algo na cabeça de James, afinal. Mas quando ela começa a dizer a mensagem que deixou na secretária eletrônica, James a termina para ela. É a gravação que os cientistas tinham tocado para ele, o que significa que é tudo real. Nesse momento, eles são vistos na tela pelas câmeras de uma loja, então correm para dentro para comprar disfarces. Enquanto James olha ao redor, ele percebe que este é o prédio de onde ele pegou os insetos. À noite, os 12 macacos estão num ônibus com uma pessoa que acabaram de sequestrar, que acaba sendo Leland. O pai dele diz a Jeffrey que sabe sobre seu plano, então fez arranjos para proteger a doença. Jeffrey diz que é tarde demais, e o grupo começa a fazer barulhos de macaco. Por fim, eles chegam ao zoológico. Enquanto isso, James e Catherine estão escondidos num cinema, enquanto ela cola um bigode e peruca falsa nele. James adormece durante o filme e sonha com o aeroporto de novo. Quando ele acorda, Catherine sumiu, mas ele logo a encontra saindo do banheiro. Seu novo visual combina perfeitamente com o seu sonho. Eles se abraçam e trocam um beijo. De manhã, a cidade acorda e descobre que os animais do zoológico estão soltos por toda parte. Os dois pegam um táxi para o aeroporto querendo sair do país, e o motorista explica que o trânsito está pior que o normal por causa do que os 12 macacos fizeram. Acontece que foram eles que soltaram os animais. Eles veem algumas girafas correndo por aí e James e Catherine ficam aliviados ao ver que este é o único plano que Jeffrey tinha. E isso também explica o "nós fizemos isso" escrito nas paredes. No aeroporto, os policiais estão dando cópias da foto de James para todos os funcionários. Quando os dois chegam, James percebe que este é o lugar de seus sonhos.
Catherine vai pegar as passagens enquanto James usa um telefone público para mandar outra mensagem aos cientistas, dizendo que não foram os 12 macacos que liberaram o vírus e que ele não quer voltar. No balcão da frente, o homem com a mala do sonho está pegando uma passagem para todos os lugares da lista em que o vírus surgiu. Depois, James vai ao banheiro para arrumar seu bigode, e o homem com a voz rouca fala de um cubículo, dizendo que James não pode ficar. James grita que já fez seu trabalho, mas quando ele abre o cubículo, é apenas um homem de negócios assustado. Na saída, James é encontrado por Josie, que confirma que os cientistas receberam a nova mensagem. Ele tenta dar uma arma a James, mas ele não quer. José admite que sua missão é atirar em Catherine se James não colaborar e James começa a enforcá-lo, mas se acalma e pega a arma no fim das contas. Enquanto isso, o James criança está chegando com sua família. Na banca de jornal, Catherine esbarra no cara da mala, que acaba sendo Peters. Depois que ele vai embora, Catherine olha para o jornal e vê a foto dele ao lado de Leland. Ela corre para encontrar James e lhe conta sobre Peters, então eles começam a procurá-lo. Nesse momento, Peters é parado pela segurança do aeroporto, que pede para ver o que tem dentro da mala. Peters abre um frasco para provar que está vazio, mas na verdade está começando a espalhar a doença. Catherine e James tentam passar pela fila de segurança e o funcionário os para, então uma briga começa. Um policial vê James e tenta prendê-lo, mas James o soca e corre através do detector de metais enquanto empurra o guarda. Enquanto Catherine bloqueia o caminho para lhe dar tempo, o James criança assiste toda a cena. O James mais velho pega sua arma para parar Peters, mas antes que possa atirar, a polícia o mata. Peters consegue entrar no avião e Catherine corre para o corpo de James que está morrendo, confirmando que o James criança viu sua própria morte. Catherine mal tem tempo de ficar triste antes que a polícia a leve embora. No avião, Peters conversa com uma passageira, que acaba sendo uma cientista do futuro. No estacionamento, um James criança observa o avião decolar. E assim o filme acaba, com o vírus se espalhando pelo mundo. Ei, qual a nota você dá para esse filme? Escreva no comentário. E não esqueça de ativar o sininho para ser avisado de novos resumos. Então até a próxima!